Boa noite, muito boa noite a todos. Estamos chegando com mais uma live especial. É com muita alegria que nós pedimos licença a você que está nos acompanhando através dos nossos canais do YouTube, do Facebook, para compartilhar boas novas, compartilhar testemunhos, histórias de superação. Nós que iniciamos esse projeto de lives, retomamos, na verdade, né? O capítulo 4 aqui em Porto Alegre já fazia há um bom tempo, e nós retomamos neste período pós-alagamentos aqui na capital dos gaúchos, esta série de lives. Estamos hoje fazendo a terceira live, falando das coisas boas, ajudando as pessoas que precisam muito do nosso apoio. Esse evento é um evento da DONEP, que hoje está sendo organizado pelo capítulo 04 aqui de Porto Alegre, e nós agradecemos mais uma vez a sua audiência. Eu sou Lucas Figueira, presidente atual em exercício do capítulo 04, aliás, um dos capítulos mais antigos, né, da ADONEP, que você vai saber daqui a pouquinho. Você que ainda não conhece, nós teremos um momento onde explicaremos, né, o que é a ADONEP. E quero também dizer que hoje nós temos um palestrante muito especial. Nosso convidado é Júlio César Eunápio Castro, empresário de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu sugiro a você que está conosco nesta noite que compartilhe esta transmissão, que espalhe pelos seus grupos de WhatsApp, aliás, afinal, não é spam, não estamos falando sobre política, nós estamos aqui trazendo boas histórias de superação. Então, fica o convite, o meu convite especial para que você possa compartilhar esta transmissão, ou se você estiver assistindo após nós encerrarmos a transmissão ao vivo, mesmo assim, compartilhe o nosso conteúdo, está bem? Eu quero chamar nesta noite os membros da diretoria do capítulo 4, que estarão conosco nesta transmissão, e dar a minha boa noite, minhas boas-vindas. Boa noite, Humberto, seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio Pécio, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Ivon Trelha, também nosso membro aqui da diretoria, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio Carlos Zago, seja bem-vindo. Boa noite. E eu quero também convidar, já para fazer parte desta bancada, desta mesa constituída, o nosso convidado especial, para que nós possamos fazer uma oração para iniciar as nossas atividades desta noite, e depois estaremos apresentando Júlio César Eunápio Castro. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma transmissão da DONEP capítulo 4, e eu quero nesse momento pedir o apoio do nosso querido amigo Sérgio Soares para que ele possa fazer uma oração e pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine nesta transmissão de hoje. Boa noite a todos, vamos agradecer a Deus então por esse momento. Senhor, te damos graças por este momento em que estamos iniciando mais uma live, onde ouviremos o testemunho do teu filho Júlio. Abençoa a todos que estão presentes e os que estarão futuramente assistindo. Que este testemunho o Senhor use para tocar em nossos corações e que venha agir em favor de todos os que estarão assistindo. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Muito bem. E para você que está conosco nesta noite, nessa transmissão, eu quero reforçar o pedido: compartilhe o link deste vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, compartilhe com as suas listas. Se você está assistindo pelo Facebook, além de curtir, é claro, compartilhe também. Por quê? Quando nós fazemos esses dois movimentos nas redes sociais, tanto no Facebook como no YouTube, nós estamos dizendo para a plataforma: olha, esse conteúdo é bom, ele é relevante e ele vale a pena de ser compartilhado. Então, a plataforma nos posiciona como sugestão para outras pessoas também, tá bom? E nós vamos falar nessa noite um pouquinho mais sobre o que é a ADONEP. Para isso, eu quero pedir o apoio, a ajuda do nosso integrante aqui da diretoria, Ivon Trelha, que estará falando sobre o que é a ADONEP. Ivon, por gentileza, a palavra é sua. Ok, obrigado. Boa noite a todos.
Primeiramente, uma breve explicação do que é a ADONEP. A ADONEP, então, é uma associação de homens de negócios do Evangelho Pleno e foi fundada em 1952, na Califórnia, Estados Unidos da América, e não tem fins lucrativos. Depois, o trabalho se expandiu, cresceu e atingiu mais de 130 países. A ADONEP hoje no Brasil conta com mais de 1.600 capítulos, sendo capítulos o nome que damos aos núcleos de cada cidade. A nossa associação, que é o capítulo 0004, reúne empresários, reúne profissionais liberais, autoridades civis e militares, enfim, líderes da nossa sociedade. A ADONEP, então, existe para que amigos compartilhem vitórias, compartilhem superações e compartilhem experiências pessoais com Deus. Os palestrantes da ADONEP não são remunerados e é por amor que eles compartilham suas experiências. Curta este evento da ADONEP. Temos certeza de que você será muito abençoado esta noite. Prepare o seu coração. Obrigado. Amém. Muito obrigado pela sua participação e esclarecimento para a nossa audiência, para as pessoas que estão assistindo e irão assistir. Saibam, conheçam um pouco mais do que é a ADONEP. Aliás, você que tiver mais interesse, pode deixar o seu comentário e nós estaremos indicando o capítulo da ADONEP mais próximo de você, para que você possa também fazer uma visita presencialmente, para que você possa receber as nossas revistas de comunicação. Nós temos uma revista chamada Revista A Voz, que também faz esse mesmo trabalho de comunicar, né, histórias de superação, histórias de vida, para auxiliar as pessoas que precisam muito, especialmente nas situações e condições que nós vivemos, nós aqui em Porto Alegre, mas em qualquer lugar do mundo, sempre existem necessidades que são alcançadas e atingidas através das nossas comunicações. Eu quero dar a minha boa noite também a algumas das pessoas que estão aqui deixando seu comentário. Tiago Tias, boa noite, Tiago, seja muito bem-vindo. Também a Cristina Soares está também nos assistindo, boa noite, Deus abençoe a todos, obrigado, Cristina. O Sérgio também colocou aqui a sua publicação. Boa noite, que Deus abençoe. Você que estiver nos assistindo e quiser nos falar de onde você está nos assistindo, fique à vontade, coloque lá nos comentários do vídeo que nós estaremos compartilhando a sua participação. Mas eu quero reforçar que, a partir desse momento, nós já fizemos a introdução, já explicamos, oramos, falamos o que é a ADONEP, e nós vamos passar para o momento mais importante desta live. É direto ao ponto mesmo, né? É importante que você agora foque a sua atenção. Nós queremos falar um pouquinho mais sobre o nosso palestrante e queremos deixar ele com liberdade para que ele possa compartilhar com todos nós o seu testemunho, a sua história. Tá? Júlio César Eunápio Castro é administrador de empresas, empresário do ramo imobiliário e da construção civil, proprietário da Kadosh Empreendimentos Imobiliários e proprietário da rede de lojas Local Importados, em Belo Horizonte. É sócio do capítulo 500 da ADONEP, em Belo Horizonte, e diretor regional da ADONEP. Então, com vocês, mais uma vez, a minha saudação, meu boa noite, e com liberdade, Júlio César. Boa noite a todos. Queria agradecer, né, aos oficiais aí do capítulo 04 de Porto Alegre, né, que eu conheço e já me receberam aí muito bem, com muito carinho. Agradeço aí o Lucas, né, o Humberto, o Sérgio, né, o Antônio, o Ivon, que fazem parte da diretoria. Viu? É uma alegria para mim estar aqui uma honra estar aqui nessa noite com vocês. Né? E eu vim aqui no intuito de falar o que Deus fez na minha vida, a minha história, né, de superação, né? E a gente começa, muitas das vezes, na infância, né? Porque a nossa infância, às vezes, diz muito no que vamos ser, né, no futuro. Né?
Nós carregamos as bagagens, né, da nossa família, né, dos lugares que nós convivemos, né? Mas dentro da minha casa, eu gosto de frisar que o meu pai e minha mãe, eles eram um casal muito apaixonado. Embora não tivesse dinheiro, meu pai era um funcionário público, né? Ele era um atendente de balcão, e eu sou o terceiro de quatro filhos. E eu sempre vi o meu pai e minha mãe assim, se abraçando, né, se beijando, sentando no sofá, assistindo novela assim, de mãozinha dada. Era muito legal ver aquilo. E eu e os meus irmãos, a gente pensava assim, que casamento era algo muito bom, muito bom. E isso eu carreguei isso na minha vida. Eu queria casar, né? Queria ser feliz, igual o meu pai e minha mãe, eles foram, né? E outra coisa também muito interessante, né, que aconteceu, né, nessa minha infância, é que os meus três irmãos, eles eram super estudiosos. Eles só tiravam 9, 10, e eu só tirava 4, 5. Eu era aquele menino que não conseguia ficar parado numa mesa para estudar. E minha mãe, ela pegava muito no meu pé por causa disso, dava aquele beliscão, aquele puxão de orelha, né? É coisa que acontecia antigamente, né? Eu creio que os mais velhos aí já levaram muito puxão de orelha, muito beliscão, né? E aquilo me preocupava, porque eu percebia que os meus irmãos, né, os mais velhos, eles iam ser alguém na vida. E eu, como tirava as notas, né, muito baixas, mas sempre passava de ano, né? Baixo, mas sempre passava de ano. Eu fiquei meio preocupado. E eu descobri que eu tinha um problema, que é um problema muito sério, muito sério. Às vezes as pessoas não dão tanta importância para isso, mas chamam o TDAH, que é o Síndrome de Déficit de Atenção. Um homem que tem... Isso é um problema terrível na vida de um homem, que precisa de trabalhar, né, de prover a sua casa, né, abençoar os seus filhos. Então, assim, quem tem déficit de atenção, ele sofre muito, porque ele não consegue ter um foco, né? As tarefas deles são praticamente todas incompletas, né? Não consegue ler um livro inteiro. A faculdade, por exemplo, começa a fazer uma faculdade no meio e fala assim, não é isso que eu queria. Aí começa a fazer outra. Aí que faz essa outra, fica 2 anos, aí não é isso bem que eu quero. Eu fiz 4 faculdades, gastei muito dinheiro com faculdade, fiquei 12 anos estudando, perdendo tempo, perdendo dinheiro. O homem tem déficit de atenção, ele não consegue ficar parado no emprego muito tempo. E é uma tortura muito grande. Mas o meu pai, muito sabiamente, ele percebendo isso, meu pai lançava umas palavras de bênção sobre a gente, sabe? Palavra de bênção. O que ele me falava? Ele falava assim, olha, seus irmãos aqui, eles vão vencer na vida porque eles são estudiosos. Mas você, Júlio, você vai vencer na vida porque você é um cara muito criativo e você corre atrás das coisas. Então, você é um campeão. Quando ele falava isso para mim, aquilo me dava uma injeção de ânimo muito grande. Como é bom o filho escutar uma palavra de bênção do seu pai, né? Hoje em dia vivemos dias difíceis, né? Onde teve uma pandemia, né? Os governos que não agradam, né? Trazendo, né, muito fechamento de empresa. E, às vezes, neste momento, o empresário acaba levando a sua dor para dentro de casa, né? E, às vezes, acaba xingando os filhos. Você não faz nada certo, você não vai ser ninguém na vida. Para vocês terem uma ideia, tem um amigo que ele fechou uma empresa agora há pouco tempo, e esse amigo chegou para mim e falou assim, Júlio, quebrei, a empresa quebrou. Eu falei assim, mas como aquela empresa tão boa, empresa tão ótima? Aí ele falou assim, bem que o meu pai falava que eu não sirvo para nada. Um homem de 50 anos de idade, né? Ele carregou esse trauma
aí para a vida inteira. E fatalmente, né? Isso aí afeta muito. Então, meu pai, ele trouxe uma palavra de bênção para mim, sempre trazia, e aquilo me impulsionava, né? E eu comecei a trabalhar na área de vendas, que eu descobri a minha profissão, vendedor. E o vendedor, você não precisa ficar atrás de uma mesa de escritório, né? Eu era vendedor de consórcio, quando o consórcio surgiu há uns 40 anos atrás, né? E eu vendia muito consórcio. Eu ganhava uma comissão alta, eu ganhava até mais que o meu pai ganhava com 17, 18 anos de idade. E eu sempre chegava lá em casa, meu pai comemorava comigo aquele salário bom. E eu, com 17 anos de idade, eu comprei meu primeiro carro, né? Nem os meus irmãos mais velhos tinham conseguido comprar, e nem meu pai nunca havia comprado um carro na vida, né? Então, aquilo para mim foi algo também muito especial, né? Que eu fui carregando na minha vida. Mas um dia, quando eu tinha 25 anos de idade, a minha corretora na época, que era uma corretora boa, muito bem localizada, na zona sul de Belo Horizonte, né? Eu nunca ficava um mês sem vender, e de repente eu comecei a ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses sem vender, porque entrou um plano maluco que afetou um tanto de gente, e o mercado imobiliário sempre é o primeiro que é afetado. E nesse tempo aí, desses 7 meses, eu fui pegando alguns empréstimos no banco, e esse empréstimo foi acumulando até que um dia eles me ligaram do banco e falaram assim, olha, você vai ter que vir aqui pagar isso aqui amanhã. Eu falei assim, olha, eu não tenho como pagar. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Eu falei assim, você pode, né, fazer tudo que tem que ser feito e eu vou aceitar. Não tem como pagar. Isso foi numa sexta-feira. E num sábado à tarde eu encontrei com um amigo meu e ele me chamou para ir numa reunião dessa da Donep. E eu fui nessa reunião com ele, sabe? Eu estava ali muito cabisbaixo, muito derrotado, cheio de barba, descabelado, né? E com aquele sentimento, né, que eu nunca mais seria alguém, né? Quem tem déficit de atenção, ele potencializa muito isso, sabe? E eu fui lá nessa reunião. E essa pessoa ali, no fim dessa reunião, ele falou algo que eu nunca esqueci. Isso foi há 31 anos atrás que eu fui nesse evento da Donep. Ele falou assim, olha, você que chegou aqui nessa noite, se você tem um problema, eu quero dizer para você que esse problema é muito pequeno para Jesus. Aí eu pensei assim, o que Jesus tem a ver com o meu problema? Será que ele vem aqui pagar essa dívida que eu tenho? Aí ele falou assim, olha, se você tem um problema, agora é a hora de você levantar a mão para Deus, para Jesus, que ele vai resolver, ele é a solução do seu problema. Aí eu, na minha cabeça, eu pensei assim, mas como que eu vou levantar a mão se eu nem fé eu tenho? Aí ele falou assim, logo imediato do meu pensamento, não importa o tamanho de sua fé, se sua fé for do tamanho de um grão de areia, ou for do tamanho de uma montanha. Se você tem uma fé muito pequenininha, vem aqui que eu vou fazer uma oração por você e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Era minha vida ali, eu senti que algo aconteceu, eu senti como se Deus estivesse falando comigo, eu senti um toque. E eu fui lá na frente, ele fez uma oração e eu saí dali numa paz tão grande que eu não entendi nada o que estava acontecendo, né? Porque eu conhecia Deus, conhecia Jesus, aquele Jesus pregado na cruz, ali dentro de uma igreja, né? Eu conhecia Jesus e Deus vai com Deus, Deus te abençoe. Nunca tive uma experiência nenhuma até aquele momento, né? Com 27 anos de idade. E na segunda-feira, isso aconteceu na sexta, o banco me pedindo dinheiro. Domingo eu fui lá nesse encontro da Donep, e na segunda eu fui trabalhar. Quando eu fui trabalhar, um cliente me ligou e falou assim, eu estou precisando de um lote assim, desse jeito, você tem? E, na verdade, eu tinha esse lote, mas esse lote, ele estava cheio de problema de documentação, ele não ia vender fácil. Já tinha uns 5 anos que eu estava tentando vender, e eu não conseguia vender, eu nem imaginava que eu ia conseguir vender esse lote
tanto de problema que tinha, porque tinha, para dar escritura, tinha que fazer o levantamento topográfico todo do quarteirão. Era um negócio complicado, era a prefeitura que tinha que fazer isso. Aí eu levei essa pessoa lá nesse lote, na segunda-feira, né, num dia após que eu fui ali naquele evento da Adonep, e essa pessoa viu o lote, eu expliquei, ó, estou com esse problema aqui, tem que fazer o levantamento topográfico. Eu falei assim, olha, meu tio trabalha nessa área da prefeitura, quanto é que você quer? Eu falei assim, ó, eu quero 300 mil. Aí ele fez um cheque na hora de 300 mil reais e me deu. Aí eu falei assim, Jesus existe, Deus existe. A partir daí eu nunca mais eu deixei de ir na Adonep, né? Nós temos problemas, dificuldades, temos problemas difíceis. Vocês passaram por um problema horroroso aí, né? Que o mundo inteiro ficou sabendo. A gente passa, perde tudo. Quantas pessoas perderam tudo aí, né? E são problemas que a gente passa. Pandemia é um problema horroroso, cara, que a gente passa. Mas aí o que aconteceu? Quando eu tinha 27 anos, eu me casei. E com 27 anos eu montei em Belo Horizonte a primeira loja de R$ 1,99. Essas lojinhas de R$ 1,99. Foi, na verdade, a primeira loja mesmo de um nível, né, excelente no centro de Belo Horizonte. E essa loja, assim, deu muito certo, né? Eu abri uma loja pequenininha dentro de uma galeria no centro de Belo Horizonte. No primeiro dia, a loja lotou, ficou lotado o dia inteiro, e no segundo dia tinha uma fila de 200 pessoas, e as pessoas ficavam muito curiosas. Isso tudo aqui é R$ 1,99? Assim, tudo R$ 1,99. E foi crescendo demais. Eu nem imaginava essa proporção tão gigante. Tanto é que no primeiro ano eu já tinha 3 lojas no centro da cidade, e mais de 40 funcionários. E em 4 anos já tinha 12 lojas, 120 funcionários. E o negócio só crescendo, porque o R$ 1,99 ele é muito interessante. Por quê? Porque ninguém dá cheque de R$ 1,99, né? Ninguém passa cartão de R$ 1,99, é dinheiro. Então, era dinheiro o dia inteiro, né? Então, aquilo era sensacional. Eu comprava mercadoria à vista com desconto alto, e então eu conseguia, né, girar muito bem esse dinheiro, né? Então, é o seguinte, quem tem déficit de atenção, geralmente tem um lado do cérebro, assim, que não funciona muito bem, não, sabe? Mas, em compensação, ele tem um outro lado que funciona 10 vezes mais do que deveria funcionar, né? Então, eu era muito ativo nessas questões de negócio, de visualização. Eu tinha, sabe, uma visão muito grande de empreendedorismo, né? E eu formei administração, então isso tudo me ajudou, me contribuiu, né? E o negócio só crescia, foi só crescendo. Aí eu comecei... Como eu tinha uma corretora de imóveis, eu comecei a construir em Belo Horizonte, fiz vários prédios em Belo Horizonte, né? E como eu era corretor, tinha facilidade de venda, e comecei a construir em Belo Horizonte. Comecei a fazer também, né, aquelas feira shopping, né, de que a gente alugava lojas gigantes, dividia tudo em stand, alugava os stands todos, né, 500, 400 stands alugados. Então, isso era também um negócio muito bom. E Deus foi me dando, assim, muita ideia. Comecei a investir em loja de revelação de fotografia, que tinha aquelas máquinas que revelavam fotografia. Isso, gente, hoje, as pessoas mais novas aqui não devem saber o que é isso, mas antigamente a gente tinha uma máquina fotográfica que a gente tinha um filme dentro e a gente mandava revelar. Então, eu tinha essas lojas que mandava revelar, o filme revelava em 1 hora, né? Então, sim, eu fui crescendo muito. Isso foi tomando muito meu tempo, né? Tomando tempo da minha família, os meus negócios. Chegava às vezes tarde em casa, saía cedo e chegava em tarde, né? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque na palavra de Deus está escrito assim, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa é da boca de Deus. O que significa isso? Significa isso, que você pode fazer o plano que você quiser na sua vida. Se Deus não estiver no negócio, se Deus não abençoar o negócio não dá certo. Se aquilo que você faz não está de acordo com a vontade de Deus, se aquilo que você faz, você toma, às vezes, algumas decisões erradas que não deveria tomar, isso é muito normal no mercado empresarial, né? Toma por caminhos obscuros, comprar mercadorias erradas,
né? Então, isso é coisa que Deus não está. Deus, ele quer abençoar o seu negócio, né? Mas você tem que andar de acordo com a vontade dele, né? E eu já conhecia esse Deus de milagre, né? Eu estava muito confiante, né, nisso aí. Mas teve um dia que entrou um governo novo e o dólar subiu assim repentinamente. $1 custava R$1 e $1 começou a custar R$6. Então, o que aconteceu? Os meus fornecedores, eles pararam de ir na China para trazer mercadoria. E eu comecei a ficar com minhas lojas vazias, com a folha de pagamento enorme, os aluguéis mais caros de Belo Horizonte, um dos mais caros do país, são lojas caríssimas na época, né, de aluguel, e eu entrei em parafuso, aquilo foi embolou tudo, situação muito difícil, muito complicada. Eu nem esperava que isso fosse acontecer, porque como que uma empresa dessa tão bacana, tão legal, ela pode quebrar, né? Quebrar assim, desse jeito. E a gente foi no escritório de advocacia, pessoal famoso aqui que faz falências de empresas, e ele falou assim, traz a sua documentação aqui que nós vamos analisar. E ele analisou, chamou a gente uma semana e falou assim, vocês estão quebrados, não tem jeito, né? E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer o seguinte, encher um caminhão de mercadorias suas que vocês têm e vão para outra cidade. E deixa aqui o pau quebrar. Aí eu falei assim, mas e os funcionários? A gente tem tantos funcionários. Gente, os funcionários nossos eram uma família. Para você ter uma ideia, eu quero dar uma sugestão para vocês. Se vocês querem ter um sucesso empresarial, porque eu tive muitas empresas, o sucesso empresarial depende da forma como você trata os seus funcionários. Como é que você tem tratado os seus funcionários? Sabe, a gente tratava os nossos funcionários muito bem. A gente pagava um salário maior, que era o salário de categoria. Tipo assim, era um salário mínimo, vamos supor, R$1.500, a gente pagava R$1.700, dava comissão. Eles não queriam sair da empresa. E eles vestiam a camisa da empresa. Sabe? Então, o sucesso de uma empresa é a forma como você trata seus funcionários. E aí, eu falei assim com o advogado, mas eles vão bater na porta lá e a porta vai estar fechada? Ele falou assim, não preocupa não, que a gente cuida muito bem de funcionário, a gente faz isso e isso dessa forma. Aí eu falei assim, olha, eu tenho um prédio que eu construí agora, eu posso vender esse prédio, mas esse prédio não pagava nem um terço da dívida que eu tinha. Tinha dívida com o fornecedor, que era enorme, dívida de imposto gigante, aluguel, era uma complicação, foi uma loucura. Né? Como que uma empresa tão fantástica dessa, ela pode acabar, assim, do dia para a noite? Ele falou assim, olha, se você vender esse prédio que você tem para pagar a sua dívida, você é burro. Falou assim comigo. E aí eu saí de lá e falei assim, eu quero saber, eu vou vender isso tudo aqui e vou pagar. E comecei essa minha vida, assim, de tentar resolver esses problemas. E vendi muito mais barato, né? Os apartamentos, na época, vendi com 30%, 40%, tinha que vender rápido, né? Vendi vários apartamentos assim, ainda diminuiu mais o valor que eu achava que a gente ia conseguir, né? E isso... E eu comecei a atender os meus fornecedores, né? Meus fornecedores me ligavam, eu atendia o telefone. O Justo está me devendo, tal, eu estou devendo, cara. Mas eu vou te pagar e tal, né? Aí tinha um argentino que falava assim para mim, Júlio, você é o cara que me deve, que eu mais gosto. Porque toda vez que eu ligo para você, você atende. Ninguém atende o telefone, né? E aí eu fui fazendo isso aos poucos, né? Perdi muitas lojas e fiquei com 2 lojas. Não era para eu ficar com loja nenhuma, né? Porque o rombo foi muito grande, né? Muitos milhões na época. E para piorar a minha situação mais ainda, foi exatamente neste momento, a minha esposa, ela conheceu uma outra pessoa e saiu de casa, foi morar com essa pessoa e abandonou, né, a família com 2 filhos pequenos, um filho de 3 anos e um filho de 1 ano de idade, né? Aí que a vida explodiu mesmo com força, né? Porque o homem, quando não está ganhando dinheiro, ele se sente péssimo, né? Porque Deus colocou no nosso coração de ser o provedor da sua casa. Se você não consegue pôr dinheiro dentro da sua casa, né, isso te incomoda demais.
né? Agora, um homem sem dinheiro e sem a família, é como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés. Eu lembro que, na época, eu estava passando aquele tsunami, um tsunami que passou nas Filipinas, que aquele mar entrando assim e levando tudo, levando carro, casa, árvores, né? Aí também vocês perceberam isso, um pouco disso aí. Eu senti a minha vida que passou um tsunami em cima de mim. Passou um tsunami. E aí eu fiquei desmotivado, né, com a vida. Fiquei desmotivado, né, eu com meus filhos em casa. Meus filhos todo dia perguntavam assim: papai, cadê mamãe, papai? Aí eu saía com eles, levava eles nos lugares, e todo dia chorando: cadê mamãe, cadê mamãe? Né? E era aquele problema sério, né? E aí, toda vez de noite, quando eles iam dormir, eles dormiam agarrados no meu pijama, assim, com a mão, assim, um segurava de um lado, outro segurava do outro. Ficava com medo de eu sair de casa e sumir também, né? Então, né, eu tinha pensado até em comprar uma arma e acabar com a minha vida, mas quando eu vi meus meninos assim desse jeito, eu falei assim: eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E a situação era muito difícil. Eu tive uma depressão que eu sentia dor no corpo. Né? Uma vez eu li na Bíblia que Davi ele teve uma tristeza tão forte que o corpo dele, até os ossos dele doía. Eu sentia essas dores nos ossos. Eu não conseguia mexer minha mão. Eu ficava parado numa posição só, no quarto escuro, sem querer comer nada. É uma coisa terrível, né? Mas na Bíblia tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu te aliviarei. Gente, alívio de verdade é só Jesus que dá. Você não consegue arrumar alívio em lugar nenhum. Você não consegue. Você não consegue comprar alívio. Seu pai, sua mãe não pode te dar alívio. Sabe? Ninguém pode te dar alívio. Mas só Jesus, ele te dá o verdadeiro alívio. Vinde a mim. Vem até mim. Se você está passando uma situação difícil, vem até mim, que eu te aliviarei. Mas a gente tem que ir. E eu comecei a buscar esse Deus, né? De uma forma mais intensa e mais forte, né? Mas eu ainda deitado ali na minha cama, eu fazia aquela pergunta assim que todo homem faz depois que passa por uma situação muito complicada. Ele pergunta assim: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ou então ele pergunta assim: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Né? Eu quero dizer para vocês que Deus, ele não tem nada a ver com os nossos problemas. Ele tinha um plano para mim. Né? Deus sempre tem um plano para nós. Mas eu escolhi um outro plano, eu quis fazer as coisas todas do meu jeito, na força do meu braço. Sabe? E a gente pergunta assim: aonde é que está Deus diante dessa situação? Onde é que está Deus? Eu lembro que no dia eu fiz essa pergunta, aí eu estava vendo na televisão, naquela época aquelas torres gêmeas tinham caído e morreram 480 bombeiros que estavam subindo as escadas trazendo as pessoas, né? E todo mundo ficou assim muito entristecido com o tamanho, né, desse negócio pavoroso, né? E aí um repórter da rede CNN chamou uma mulher para fazer uma entrevista naquele dia de noite. E a primeira pergunta dele foi o seguinte: onde é que está Deus diante dessa situação? Era a pergunta que eu tinha feito mais cedo. Aí você sabe o que ela respondeu? Ela falou assim: onde é que está Deus? Eu vou te falar onde é que está Deus. Antigamente, todos os meninos que iam para a escola, eles cantavam um hino de adoração a Deus antes de subir para a sala de aula. Hoje eles proibiram falar o nome de Deus dentro das escolas, tiraram Deus de dentro das escolas. Antigamente, os maridos, quando chegavam na sua casa, na hora do jantar, eles faziam uma oração agradecendo a Deus por aquele alimento. Hoje, os homens não fazem, nem ligam para isso mais. Tiraram Deus das casas. E você me pergunta onde é que está Deus?
Eu que pergunto para você, aonde é que vocês têm colocado Deus? Aonde é que nós temos colocado Deus na nossa vida? Né? O maior pecado para Deus não é assim, eu nunca roubei, eu sou um cara bom, eu nunca matei. Né? O maior pecado para Deus é quando você toma uma decisão importante na sua vida e você nem pergunta para ele se era isso que ele queria para você. Ô Deus, e essa esposa que o senhor queria que eu casasse com ela, essa mulher? É esse negócio que o senhor quer que eu faça? É esse carro que o senhor quer que eu compre? Eu quero ser engenheiro, é isso que o senhor quer para mim? Sabe, imagina se você chega para o seu pai, você faz uma faculdade que você nem fala para ele, você casa com a mulher que você nem fala para o seu pai, ó, eu casei aqui. Sabe, isso é a maior tristeza que tem. Né? Nós tomamos decisões erradas. Você sabe qual que é o maior dificultador para Deus enviar as bênçãos para nós? Somos nós mesmos. Porque a gente quer que tudo seja feito do jeito que a gente quer, a gente quer que tudo seja feito na hora que a gente quer, a gente quer que tudo seja feito da forma, né, no tempo. E aí, se Deus não fizer tudo que a gente quer, né, já não serve mais. Mas Deus é um Deus de segunda chance. É um Deus de segunda chance. E Ele me deu essa segunda chance. Eu lembro que eles fizeram uma pesquisa, já estou quase terminando. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que minha boca secou. Eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos perguntando o que você precisa na sua vida para você ser feliz. Em primeiro lugar, eles fizeram em várias cidades, de leste a oeste nos Estados Unidos. O que você precisa na sua vida para você ser feliz? Em primeiro lugar, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria uma pessoa muito feliz. Né? Esse primeiro lugar foi tão alto, né, que o segundo lugar não chegou nem à metade. E o segundo lugar foi o seguinte, o que deu? Se eu tiver uma profissão, se eu fosse uma pessoa muito notada, tipo assim, um advogado excelente, todas as pessoas reconhecessem que eu sou um advogado excelente, ou um médico fantástico, eu quero ter esse reconhecimento na minha profissão e ganhar muito bem. Então, em primeiro lugar, se eu tiver muito dinheiro, em segundo lugar, se eu for um cara muito reconhecido profissionalmente. Em terceiro lugar, deu aparência. As pessoas não estão satisfeitas com a aparência, né? Não quer fazer um botoxinho, quer aplicar um negocinho no queixo e tal, né? E em terceiro lugar, se eu tivesse uma aparência melhor, eu seria uma pessoa feliz. Né? Você vê esses três primeiros lugares, é voltada para o eu. Eu quero isso, eu quero ser isso e eu quero ter isso. Né? Em quarto lugar, se eu tivesse filho, eu seria uma pessoa feliz. E em quinto lugar, se eu fosse casado, eu seria uma pessoa feliz. Em quinto lugar. Né? Para você ver, o mundo está tão esquisito que, na verdade, em quarto tinha que ser casado, né? E em quinto tinha que ser filhos, que é uma ordem natural das coisas. E em sexto lugar, se eu tivesse Deus, eu seria uma pessoa feliz. Sexto lugar. É isso que eu quero falar para você nessa noite, né? Qual lugar que Deus está na sua vida? Qual é o lugar que Deus está hoje na sua vida? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Por Deus estar em sexto lugar, isso mostra muito bem porque esse mundo está assim, desse jeito. Um mundo absurdo, egoísta. Né? E eu entendi tudo o que Deus estava falando comigo, sabe? Entendi tudo. E na Bíblia está escrito aqui, se você buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida, se você buscar a Deus em primeiro lugar na sua vida, sabe o que Deus fala para você? Ele fala assim, olha, você não tem ideia o que eu vou fazer para você. Você não tem ideia. Eu comecei a buscar esse Deus em primeiro lugar. Comecei a buscar de todo o meu coração. Ele fala, me busca de todo o seu coração. E aí eu comecei a orar para Deus para que me desse uma esposa, né, que eu queria que meus filhos tivessem, né, uma pessoa, né, legal dentro de casa. Eu já nem acreditava que isso poderia acontecer, mas eu falei assim, Deus vai me dar, porque agora eu vou fazer certo. E eu comecei a orar a Deus, me dá uma esposa. E comecei a falar, eu quero uma esposa linda,
eu quero uma esposa trabalhadora, eu quero uma esposa fiel, uma esposa correta, uma esposa que seja apaixonada comigo e que seja apaixonada com meus filhos. E eu comecei a orar isso todo dia. E aí, depois de um ano, mais ou menos, Deus me presenteou, né, com a minha esposa. Gente, agora, semana que vem, nós estamos fazendo 20 anos de casado. Nós temos mais 2 filhos. Eu tenho o Pedro, que é o meu mais velho. Ele mora na Flórida. Eu tenho o Lucas. O Pedro tem 26 anos, o Lucas tem 24. O Lucas fez um curso de gastronomia na França. E eu tenho o Davi, né, que tem 18 anos, vai fazer o Enem agora, e a Sara, que tem 15 anos. Deus reconstruiu a minha casa. Deus reconstruiu o meu lar. Você sabe aonde que isso pode acontecer? É só no reino de Deus. Em lugar nenhum mais. É só no reino de Deus. Daquelas todas as minhas empresas que eu achei que eu não ia ter nenhuma mais, eu fiquei com minhas 2 melhores lojas. Passo problema, como todo mundo passa, de pagar as contas, dificuldade, né? Mas não era para ficar com nenhuma loja. Você sabe quando é que isso pode acontecer? Isso é no reino de Deus. Só no reino de Deus. Deus mudou a história da minha vida. Deus pode mudar a história da sua vida também. Eu vou contar agora o último fato. Meu filho Lucas, quando ele era neném, pequeno, ele teve uma pneumonia muito forte, estava tendo um surto de pneumonia em Belo Horizonte. Eu levei ele para o hospital, ele estava sem ar, né? Eu, vendo aquela situação ali, fiquei muito apavorado. Eles colocaram ele direto numa incubadora lá, né? Colocaram respiração artificial, catéter pelo corpo inteiro, até pela uretra dele tinha catéter, né? E aquilo é terrível você ver um negócio desse. Eu lembro que entrou um menino que deitou do lado na cama, tinha uma cama do lado, lá na enfermaria, lá no hospital, e esse menino, lá na UTI. Esse menino entrou e morreu 6 horas depois, estava mais ou menos com o mesmo quadro. E eu vi o desespero ali dos pais ali, eu falei assim, nossa, e agora, né? O que vai acontecer com o meu filho, né? E aí eu fui chamar os amigos meus da Donep para ir lá orar, sabe? E ali nós fizemos uma oração ali, foi tão tremendo, nós sentimos tanta presença de Deus, sabe? Mas aí o que foi que aconteceu? Nesse dia de noite, meu filho teve falência em todos os órgãos. Só funcionava o cérebro e o coração. Era questão de horas. E eu comecei a orar a Deus e eu vi a médica falando com o meu irmão, assim, a uns 3 metros de distância. Ela falou assim, olha, ele tem 1% de chance de sobreviver. 1% de chance de sobreviver. Eu quero dizer para vocês aí nessa noite, 1% com Jesus é igual a 100%. 0% sem Jesus é igual a 0. 1% com Jesus é igual a 100%. E esse Deus mudou a história do meu filho. 3 dias depois, tudo voltou a funcionar. 2 dias depois, tudo funcionou. E 20 dias depois, ele saiu do hospital. Eu quero perguntar para você nesta noite, o que está 1% na sua vida? Seu casamento, sua empresa, seus relacionamentos, relacionamento com filhos, né? O que está 1% na sua vida? Eu quero dizer que 1% com Jesus é igual a 100%. E ele pode mudar a história da sua vida. Ele vai mudar. Essa noite vai ser uma noite especial para você. Eu queria fazer uma oração. Essa oração não foi uma oração que o pessoal da Donep inventou, não. Está escrito na Bíblia. Lá em Romanos 10, 9. Está escrito assim, se com sua boca você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e em seu coração você crer que ele ressuscitou entre os mortos, então Deus fala assim, você será salvo. Deus fala assim, então eu vou começar a habitar dentro de você. Mas o segredo dessa oração é você fazer ela
de todo o seu coração. Esse é o segredo. Não adianta falar de boca para fora, não, que não acontece nada. Eu queria pedir para você, né, nesta noite, que está aí ouvindo tudo isso que eu te falei, que você não esquecesse dessa palavra, 1% com Jesus é igual a 100%. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração, que eu vou fazer essa oração com você, eu vou falar e você repete essa oração após mim, ok? Essa oração começa assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu ouvi falar do Senhor de uma forma especial. De um Deus que cura, que sara, que transforma vidas. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Senhor Jesus, eu te confesso nessa noite como o meu único Senhor e o meu único Salvador. E eu te peço que o Senhor venha perdoar todos os meus pecados, todas as decisões erradas que eu tomei na minha vida. E faz tudo novo para mim, Jesus. Eu te agradeço por tudo e eu te peço em especial, escreve o meu nome no livro da vida e me dê a sua paz. Amém? Eu queria saber quem que fez essa oração pela primeira vez na vida aí, de todo o coração, né, que é o segredo. Se você pudesse fazer um sinalzinho aí para o pessoal que está aí, né? Para o Sérgio, para o Lucas, aí, Humberto, que eu tenho certeza que essa história aí vai mudar a história da sua vida. Quero agradecer aí Humberto, né, o Lucas, o Sérgio, a todos aí do capítulo. Eu queria agradecer muito vocês aí. Maravilha, que bênção, Júlio César. Eu quero pedir para as pessoas que estão conosco assistindo, nós temos várias pessoas assistindo agora, que aquelas que quiserem, que sentirem, que puderem escrever, olha, eu fiz a oração pela primeira vez, que manifestem no comentário, tá? O Rosalino Silva falou aqui, esperei e foi muito obrigado. Não entendi. Márcia Moraes mandou parabéns, as palminhas, o amém, né? Quem mais? Aonde vocês estão falando? O Rosalino Silva, eu sei que é lá de Santiago, da cidade da onde Deus me tirou, me trouxe para cá, para Porto Alegre, para estar junto com vocês, né? Da onde mais nós estamos acompanhando? Da onde mais vocês estão assistindo essa transmissão? Enquanto as pessoas vão respondendo, comente aí de onde você está nos assistindo e se você fez a oração pela primeira vez, compartilhe também. O Rosalino aqui colocou sua participação, a Márcia também, né? A Isabel deu boa noite, Isabel Bolzan. Também nós temos aqui, o Rosalino colocou, Senhor Júlio César, parabéns pela sua coragem e conquistas, muito obrigado pelas palavras, Deus tem um lugar certo para cada um, para cada profissão. É verdade, o Rosalino colocou aqui, agora entendi a conclusão, ele ficou o tempo todo assistindo e agradeceu. Bom, e enquanto as pessoas participam conosco, a Cristina está no Texas, né? Onde você está nos assistindo? Coloque aí, compartilhe, para que a gente possa agradecer a tua participação. Júlio César, eu gostaria de frisar 3 participações, 3 questões que tu pontuou aqui. Olha o Juscelino aqui, ó, nosso membro também do capítulo, da diretoria. Obrigado, Juscelino, por participar conosco. Da próxima vez eu quero te ver aqui do lado de cá, hein? No estúdio, para a gente poder contar com a tua participação, tá? Humberto reforçou, né? Quem fez a oração a primeira vez, mesmo no vídeo que comente. A Fátima Delevate de Oliveira, eu fiz a oração pela primeira vez de Santiago. Fátima, que bom, Fátima, olha só, que legal. Lá da minha terra fez a oração pela primeira vez, que bom. Você vai notar. Eu quero pedir para o Júlio César, o que tu tem a falar para a Fátima que fez a oração pela primeira vez, Júlio? Ô, Fátima, eu fiz essa oração pela primeira vez há 31 anos atrás. Sabe, eu senti muito forte a presença de Deus na minha vida, e minha vida ela foi modificando, né, aos poucos. Né? O que eu falo para você é para você procurar, por exemplo, a Donep aí em Santiago, que tem a Donep aí também, que eu sei que tem. Você vai entrar aí, você participar, eles fazem jantares aí maravilhosos, você pode levar sua família toda
e sempre tem um testemunho igual ao meu. Acho que vai ser muito bom para você. Que bom. Olha só, o Rosalino colocou aqui, ó. Colocou, me emocionei. Fiquei firme até o final de tudo, porque vi que o senhor Júlio tinha coisa boa para nos dizer. Fiz a oração pela primeira vez, fiz junto e realmente me tocou muito. Meu Deus, que bênção. Hoje é dia do Senhor alcançar as pessoas em Santiago, hein? Mais o Rosalino aqui falando também. Rosalino, o Júlio já falou, mas eu vou pedir. Júlio, a tua palavra para o Rosalino nesta noite. Rosalino, eu não sei como é que está a sua vida, viu? Mas Jesus, ele pode fazer tudo novo para você, dentro da sua casa, seu casamento, viu? Na sua vida financeira. Ele faz tudo novo. Assim como ele fez comigo, ele vai fazer com você também. Creia nisso, viu? Novidade de vida, que maravilha. Olha só a participação, Paulo Lopes aqui participando conosco, seja bem-vindo. Nós temos também aqui de Canoas, Santana da Silva está assistindo conosco, de Novo Hamburgo, Lisnari também está conosco aqui. Bom, eu ia pontuando, Júlio, a primeira questão que tu falou, de várias, não vou pontuar todas, depois eu quero passar para os nossos amigos aqui da diretoria. A primeira, abençoar os filhos. Tu falaste que teu pai te abençoou. Cara, como isso faz diferença na vida das pessoas. Infelizmente, nós temos uma realidade hoje que os pais, lamentavelmente, mais amaldiçoam seus filhos do que abençoam, né? E quando tu falou aquela questão, olha, eu não ia bem na escola, mas o meu pai me abençoou, né? Ele disse palavra de bênçãos para a minha vida. Aquilo me tocou profundamente. Que coisa que nós que temos filhos pequenos ainda possamos cuidar. Eu sempre digo para minha esposa, olha, nós tivemos 3 oportunidades. A nossa filha mais velha, nós éramos cru também, nós não tínhamos experiência. Depois veio do meio, nós fomos melhorando. Agora o pequenininho é a última oportunidade que nós temos para fazer bem feito, para abençoar, para ensinar, para conduzir o caminho, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, né? E até quando for velho ele não vai se desviar. Mas é no caminho. Enquanto nós caminhamos, nós temos que ensinar os nossos filhos. Júlio César, o que tu me fala dessa questão? Lucas, como eu viajo o Brasil inteiro dando esse testemunho, depois, quando eu volto nesses lugares, muitas pessoas falam, olha, eu comecei a abençoar meu filho depois que ele tinha 20 anos, porque ele maltratou muito o filho, sabe? Então, depois de 20, 25, cara, a palavra de bênção, ela é sempre poderosa, sempre, ela muda a história de vida de uma pessoa. Então, se o seu filho tem 30, se tem 40 anos, abençoa a vida dele, fala, você é um campeão, eu sou muito feliz por você ser meu filho, entendeu? Você falando isso aí, a vida dele já muda. É, verdade. E olha só, o Paulo Lopes colocou aqui, ó, vitaminas espirituais que nos fortalecem, esses testemunhos, né? Que bênção, né? E a Rafaela colocou, boa noite, testemunho maravilhoso. E eu quero fazer um outro questionamento para ti, Júlio. Tu colocou a questão da pesquisa, né? Onde as pessoas falavam o que poderia fazer elas felizes, e no final tu disse que, infelizmente, em 6º lugar estava buscar a Deus. Mas como as pessoas podem buscar a Deus? Eu queria que tu colocasse o teu testemunho. Quando tu sentiu essa necessidade, como tu fez para buscar a Deus de todo o coração? O Lucas, o que aconteceu comigo foi quando eu fiz essa oração, lá a primeira vez, lá com 27 anos de idade, eu senti o toque de Deus na minha vida. Foi algo tão forte, foi algo tão especial, porque, por exemplo, eu gostava de beber, não é que é proibido, ninguém vai falar assim, olha, você não pode beber, mas eu gostava muito de tomar uísque, eu bebia 3 garrafas de uísque por semana, naquela época, e aquilo sumiu de mim, era algo que não era possível acontecer, porque eu gostava. E aquilo sumiu. Outra coisa foi a palavra, o palavrão começou a sair da minha... Eu percebi isso, que isso não foi por mim. Porque uma pessoa não consegue falar assim, ó, eu a partir de amanhã eu não vou falar mais palavrão. Isso não existe. Então eu senti muita presença de Deus e Deus foi trabalhando na minha vida. Eu fui deixando. Você tem que buscar Deus. Cada passo que você dá em direção a Deus, Deus dá 50 passos em sua direção. Mas você tem que dar o seu passo. Você não pode ficar parado. Você vai dando um passo, ele dá 50, você dá 2, ele dá 200.
e quando você vê, ele está totalmente envolvido aí na sua vida, sabe? É isso que eu tenho que falar. E sabe, tu falava e eu lembrava daquela passagem que diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? Quando nós realmente temos a intenção de encontrá-lo, é isso que tu falou, ele vai nos encontrar, né? Mas se nós não quisermos, ele não vai invadir a nossa privacidade, a nossa decisão. Nós temos outra pergunta aqui, ó, o Juscelino pergunta: para quem está com seu negócio fracassando, falindo, qual o primeiro passo a ser dado? O Juscelino, né? Juscelino, assim, a vida, nós tomamos decisões. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas na vida. E eu conheço pessoas que já tomaram decisão errada na vida que nunca conseguiram reverter o mal que essa decisão causou. Então, o que eu tenho para falar para você? O mundo fala assim, se conselho fosse bom, ninguém dava. As pessoas vendiam. O mundo fala isso. Mas a Bíblia fala assim, na imensidão de conselhos, há sabedoria. Você pode procurar todos esses homens que você está vendo aí na sua frente, são homens que são verdadeiros homens de Deus, que eles podem fazer para vocês, né, orações, eles podem dar bons conselhos. Então, assim, tome uma decisão acertada. Primeira coisa que eu te falo, se estiver passando com um problema financeiro, né? Então, por exemplo, eu tomei a decisão acertada. Eu vendi, eu acho que eu vendi tudo que eu tinha e comecei a pagar. O que aconteceu com isso? Eu consegui ter um casamento novo, as empresas que não eram para ter, eu continuei, né? É isso que Deus faz. Quando você toma uma decisão certa, Deus honra. Ok? Espero Amém. que tenha te ajudado aí. Bênção. Olha só, a Gladys colocou aqui, ó, Gleides, né? Eu fiz pela primeira vez, eu creio no fundo do meu coração. Muito obrigado, Júlio. Você me ajudou com seu testemunho. Estou falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. Só 3 pessoas aqui que já declararam que fizeram a oração pela primeira vez, né? Bom, eu quero aproveitar, enquanto as pessoas vão participando ainda, eu quero passar para os meus companheiros oficiais aqui, do capítulo 04 da diretoria, para que possam fazer também as suas perguntas, as suas considerações aí finais, para depois nós nos encaminharmos para a finalização desta live, iniciando aí pelo Antônio Carlos Zago. Por gentileza, Zago. Muito bem, Júlio, parabéns pelo teu testemunho. Deus é grande, Deus é maravilhoso, Jesus Cristo é a única alternativa que nós temos para acessar o nosso Deus. É interessante a questão da bênção do pai e da mãe sobre seus filhos. Uhum. Quando eu convertia, 27, 28 anos atrás, a minha filha mais nova tinha 5 anos e a mais velha tinha 7 anos. E as primeiras coisas que eu ensinei para elas é elas pedirem a bênção, manifestar o desejo de serem abençoadas. De forma muito simples, eu expliquei para elas que isso faria grande diferença na vida delas. Nós passamos por várias dificuldades ao longo do tempo, mas eu vejo que o grande investimento que nós fizemos na vida das nossas filhas foi exatamente eles considerarem que a bênção de Deus era muito importante, de vital importância para as suas vidas. Hoje, a mais nova tem 32, a mais velha tem 34, a mais nova mora em São Paulo e a mais velha mora no Rio. Estamos só eu e minha esposa. E todos os dias, já faz um tempo, elas já passaram temporadas fora do Brasil, etc. Mas todos os dias eu continuo no grupo da família, abençoando as minhas filhas. Sempre, sempre. Mesmo que por mensagem. E elas entendem que isso tem feito grande diferença na vida delas. Eu me sinto realizado em função da vida delas e sei que tudo isso procede de Deus. O Deuteronômio 8:18 nos recomenda que a gente deve lembrar que é Deus que nos prepara para as conquistas. E é Ele que abre as portas para as conquistas. Não era uma pergunta, mas uma consideração e um testemunho de que muito vale mesmo a bênção que a gente passa para os nossos filhos.
Parabéns mais uma vez. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pelo teu testemunho. Obrigado, Zago. Obrigado aí pelas palavras aí. Grande Zago, obrigado pela participação. Passo a palavra, então, para o Humberto Soares. Tá. Agora está ligado. Boa noite, Júlio. Mais uma vez, fiquei empolgado aqui ouvindo a tua história, a tua redenção, né? De sair daquela situação que tu estavas e mudar o teu interior, mudar o teu negócio, a tua família, a tua reconstrução, né? Eu te pergunto, você recebeu tudo isso de Deus? Alguém convidou você para aquele jantar, né? Como é que você tem agora? Você tem aconselhado pessoas? Como é que está a tua vida cristã na prática, assim, voltada para fora, né? Uhum. Humberto, eu sou muito enviado, né, para dar meu testemunho em vários lugares, né? Tanto é que eu já fui aí em Porto Alegre uma vez, né? Uma vez ou duas, não sei, uma vez, né? E eu vou andando, né, por esse país todo. Eu cheguei aí até numa cidade chamada Juína, que fica divisa com Rondônia e a Bolívia, lá em cima. Era 48 horas de viagem para chegar lá. Avião mais ônibus, né? Então, isso é um prazer muito grande. E a gente vê as pessoas, sabe? Por exemplo, nessa área do déficit de atenção, muita gente tem esse problema. Muita gente tem esse problema. Uma mulher chegou para mim uma vez, depois que eu voltei lá no capítulo dela, ela falou assim, olha, você salvou meu casamento. Você salvou meu casamento. Eu falei assim, não, foi Jesus, né, através de mim. Né, mas porque o meu marido, ele tinha um problema de déficit de atenção horroroso. E depois que ele viu o seu testemunho, ele resolveu se tratar. Né? Essa questão de bênção também, às vezes as pessoas recebem isso do pai, né? Às vezes uma pessoa mais velha, ou às vezes o avô xingava o pai, você não presta para nada. Então, às vezes, isso passa de família. O poder da palavra é importante demais. É muito importante. Né? Então, é o seguinte, eu vejo as pessoas trazendo esse retorno. Né? E a Donep, vale a pena você participar da Donep, dos jantares. Procura na sua cidade. Eu tenho certeza que a Donep é muito grande, ela está nas principais cidades aqui do país, está em outros países também. Eu sei que tem no Chile, na Colômbia, né? Nos Estados Unidos já tem uns 20 capítulos lá nos Estados Unidos. Então, vale a pena você buscar a Deus. Ele fala assim, me busca, meu filho, em primeiro lugar. Isso que ele pede. Se você buscar em primeiro lugar, eu vou fazer tudo para você, né? Então, vale a pena a gente estar ao lado de Jesus, com ele de mãos dadas, você com a sua família, porque não tem lugar melhor para você estar do que nas mãos de Jesus. É verdade, que benção. Obrigado. Obrigado, Humberto. Vamos passar, então, para o Sérgio. Sua palavra, Sérgio. Júlio, eu queria te agradecer também pela tua disponibilidade imediata quando eu te fiz o convite. Isso não é muito comum, né? Porque geralmente as pessoas ficam vendo, vou ver minha agenda e tal. Quando eu te liguei, tu já fosse enfático, dizer, não, vamos, não tem problema. Então, te agradeço por essa tua disponibilidade mesmo em servir ao Senhor, em querer ajudar as pessoas, porque isso é amor às pessoas, esse trabalho que tu fazes. E um trabalho feito com amor tem um outro sentido, né? Então, eu agradeço a Deus pela tua vida, quero que Deus continue te usando cada vez mais por onde tu andares. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Recebo, Sérgio. Obrigado, viu? Deixa eu abençoar. Graças a Deus. Vamos passar para o Ivon, então. Ivon, tuas considerações, por gentileza. Seu microfone está fechado. Ok, me ouvindo? Júlio, parabéns, excelente testemunho. Uma pessoa que está sendo usada cada vez mais por Deus. Eu queria validar, confirmar e comprovar
a bênção dos filhos. Todas as manhãs, 5 da manhã, eu tenho feito isso, abençoar os filhos, a esposa, a família. No mundo em caos, e a situação vai piorar cada vez mais. E que nós como pais, devemos abençoar nossos filhos diariamente. E outro fator importante que você falou, eu gostaria de ratificar, o déficit de atenção, que para a grande maioria é um problema. Na verdade, eu li alguma coisa sobre isso nas minhas leituras matinais, que a pessoa com déficit de atenção é um excelente vendedor. Esse é o lado positivo, você vai saber o que eu estou falando. É verdade. O que é maldição para alguns é bênção para aqueles que entenderem que a pessoa com déficit de atenção, ela tem esse prêmio, esse benefício, essa bênção, excelentes vendedores. Isso é uma bênção de Deus, não é problema não, é solução. Que o Senhor continue abençoando a tua vida, seu ministério, seja uma bênção para milhares, seja uma bênção para milhões. Obrigado, excelente testemunho, volte sempre. Muito obrigado, Ivon, pelas palavras, viu? Deus te abençoe também. Amém. Vamos passar então para o nosso irmão também, membro da diretoria, chegou depois, mas está conosco aqui, Tarcísio Jacob Gubiani. Suas considerações, meu irmão. Eu cheguei mais ou menos na metade. Boa noite, Júlio. Me parece que a tônica aqui está muito focada num fato muito importante, que é a bênção, com relação à bênção dos filhos, né? Eu me recordo que há uns 20 e poucos anos atrás, quando a gente se converteu, a gente ficou sabendo de uma espécie de cerimônia mais ou menos parecida com o Bar Mitzvah, que os judeus fazem. E essa cerimônia era Bar Baraká, era o nome. Eu vi isso também. E a gente fez isso aqui em casa. Eu tenho 2 filhos, a Márcia e o Gustavo. A Márcia é engenheira de alimentos e agora se formou em nutricionista e tem fazendo pós-graduação em nutrição. E o Gustavo atualmente é pastor batista na Inglaterra. É um fato meio inédito, um brasileiro, né, ser ungido pastor de uma igreja batista inglesa. Né? E eu, enquanto você falava, e o Zago também abordou esse tema, o Ivon também, eu fiquei imaginando, me veio isso para compartilhar, que como é importante isso, a gente é uma cerimônia essa que a gente fez, abençoando e, ao mesmo tempo, liberando os filhos para a vida adulta, para a vida, com a bênção dos pais, para seguirem os caminhos que terão que seguir. Humberto parece que participou numa dessas, não sei se foi da Márcia ou do Gustavo, aqui em casa, e realmente eu vejo hoje que o efeito que faz, não só as palavras, mas também as atitudes, os atos que se faz em relação aos filhos, isso tem uma repercussão realmente muito, muito grande. E eu espero, Júlio, que tu continues sendo usado por Deus e que o Espírito Santo continue colocando no teu coração as mensagens, as palavras, a abordagem, a forma de comunicar o amor de Deus para as pessoas. Amém. Porque é tão grande este amor que o amor tudo pode, só ele que constrói. Fora do amor, há destruição e ruína. Agora, o amor
ele edifica, ele constrói, ele realiza, ele transforma, ele renova, e tudo que está na palavra de Deus com relação a esse fato, esse elemento, vamos dizer assim, que é divino. O amor não é humano, o amor é implantado por Deus, ele é divino. Então, Júlio, humanamente falando, embora o agradecimento teria que ser para Deus, mas como ele te usou e está te usando, né, nós nos congratulamos com isso também. Que sejas muito feliz, continues próspero, animado, com saúde. Amém. E muito sucesso. Obrigado. Muito obrigado, viu, Tarcísio? Muito obrigado pelas lindas palavras aí. Obrigado. Então, nós estamos por finalizar a nossa transmissão de hoje. Eu quero apenas reforçar que nós temos ainda 2 eventos importantíssimos que vão seguir. A cada 15 dias nós teremos uma live aqui transmitida, sempre às 20 horas da segunda-feira. A próxima está marcada para dia 2 de setembro e também nós teremos dia 16 de setembro o nosso jantar aqui do capítulo 04. Você que nos acompanha, fique atento, nós vamos estar divulgando, então, a questão das inscrições, do local, do nosso convidado. Nós vamos estar divulgando na sequência e você será muito bem-vindo, será muito recebido em nosso meio para participar dos nossos jantares. Mais uma vez agradeço, Júlio César, por essa oportunidade, por ter participado conosco. Obrigado a todos os demais também, membros da diretoria que aqui estiveram conosco. Nós nos despedimos agora, damos a boa noite e pedimos que Deus abençoe a vida de cada um. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Amém. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. Amém.